dia! Está começando mais um programa Questões. Vamos falar hoje sobre a língua brasileira de sinais, a Libras. Nós temos aqui alguns convidados que vão nos apresentar o que é a Libras e os desdobramentos que a gente pode falar sobre ela. Bom dia, Geralda. O que é a Libras? É a língua utilizada por surdos e ouvintes. E muitas vezes a confusão mesmo de dizer linguagem brasileira de sinais. Nós vamos conversar sobre isso, vamos tentar tornar isso mais claro, né? E a Libras, a gente utiliza as mãos ou utiliza o corpo todo? O que é utilizar? Na verdade, qualquer língua, eu acredito, ela utiliza o corpo inteiro. Mas, especificamente, a Libras ainda mais, porque não é só o ato de mover as mãos para formar os sinais, né? Existe toda uma demanda corporal, de expressão, de gestos, mímicas, pantomimas faciais que vão tornar essa língua mais clara. A Libras, essa língua, significa algo muito maior, né? Em termos assim, não é somente um instrumento de comunicação. O que está por trás, assim? O que está por trás dessa língua? Necessidade de ter essa codificação? Né? Qual que é a importância, digamos assim, da Libras? Na verdade, o ser humano ele nasce para se comunicar. Não é? Todos os animais nascem, mas o homem ele tem uma necessidade de comunicar para construir o seu conhecimento. E os surdos, então, vieram construindo uma língua que os identificasse enquanto sujeitos. Sujeitos que fazem parte de uma cultura, de uma sociedade, que têm acesso ao conhecimento de uma forma diferente. A Libras no Brasil ela é muito jovem. Eu estou dizendo no Brasil porque a língua brasileira de sinais, como ela mesma diz, ela é uma língua usada no Brasil. Os demais países têm a sua língua de sinais, ao contrário do que muita gente pensa. A maioria das pessoas tendem a imaginar que as línguas de sinais são universais. No Brasil, só a partir de 2002 essa língua foi reconhecida, oficializada. E só em 2005 o decreto vem realmente sancionar essa lei e cobrar algumas questões importantes para os surdos. Então, na verdade, essa língua veio garantir a participação do surdo na sociedade em geral, não só a educação. É uma grande conquista. Pois é, e na educação, ela é obrigatório? Assim, o ensino da Libras, como é que acontece isso? Em toda escola tem que ter? Funciona assim. Por enquanto, ela foi reconhecida em 2005 pelo decreto, e a partir do decreto, obrigatório nos cursos de licenciatura. Então, o Renan, que está aqui conosco hoje, né, passou por essa disciplina neste semestre, com um grande aproveitamento, depois ele vai dizer disso, né, Renan? Ela passou a ser obrigatória. E o que tem acontecido aqui dentro da FUNED-UENG? Os cursos de bacharelado, que têm visto a importância da comunicação com as pessoas, como o curso de serviço social e outros, eles têm buscado essa disciplina como optativa. Eu acredito que daqui a pouco esta língua terá que ser trabalhada em todos os campos, pela importância que ela tem assumido na sociedade. Como que surge aqui na FUNED essa preocupação com a Libras? Nós temos dentro da FUNED vários cursos de extensão que formam profissionais para trabalhar com a pessoa com deficiência. E a Libras, então, veio junto. Mesmo antes do decreto 5626, a FUNED já tinha preocupação de trabalhar com o curso de formação para pessoas com deficiência. Acontece, então, que vem o decreto. E acontece também que surgem, então, alunos fazendo vestibular.
Então, com a chegada destes alunos buscando cursos dessa instituição, aí sim o curso de extensão, existe até a proposta de termos um curso de pós-graduação em Libras. E os cursos de formação para intérprete? O intérprete, ele não tem necessariamente, ainda hoje, que ter um curso. Na verdade, por exemplo, vamos supor que o Renan fosse filho de surdos. Ele aprenderia a língua de sinais de uma forma natural. Ele seria um dos melhores intérpretes que poderíamos ter. Porque ele aprenderia, e ele, tendo curso ou não, ele poderia ser intérprete. Sabe? Então, a língua de sinais é uma língua que você tem que mostrar a sua proficiência. Quem vai avaliar mais a sua proficiência são os surdos com quem você vai trabalhar. Porque o surdo, tanto faz na escola como na palestra, ele vai estar te avaliando. E como que ele te avalia? A capacidade que você tem de mediar a linguagem, de levá-la a compreender o máximo possível daquilo que ele participa. Breno Ribeiro Silva. 17. Ele veio da Vida? Primeiro, estudei na Vida, na Escola Vida. Ih, minha vida inteira lá na Escola Vida, até na 8ª série. Você sentiu diferença ao vir aqui para uma escola estadual com pessoas que não são surdas? Eu achei normal, porque assim, eu comecei a aprender, eu comecei a ter mais contato com o ouvinte. As meninas às vezes perguntam assim, qual que é o sinal? Eles têm interesse de aprender, aí eu converso. Na minha sala eu falo, olha, como que eu vou fazer sinal para vocês entenderem melhor? E aí eu acho que a convivência, a gente começa... Eu primeiro comecei a mais assim, chamar as pessoas para tentar conversar. Depois trocou, eles começaram a tentar conversar comigo. Então, assim, até hoje eu tenho gostado demais aqui. Mas, assim, tem diferença não. É aluno igualzinho em qualquer lugar, tanto na escola, na vida como aqui. Então, Dona Antônia, você não só aprende, como também ensina. Sim, é verdade. Parece que eles me ensinam também o jeito deles também. É bom que eu aprenda também o português. E você acha diferente aqui o método de ensino? Bem, é um pouco diferente, sim. Sabe por quê? Porque, por exemplo, o professor lá na Escola Vida, a gente tinha um professor que explicava, era só ele que dava conteúdo. Agora aqui não é diferente. A gente tem um intérprete e professor, são 2 pessoas na sala de aula. Mas eu acho que eu acostumei com facilidade, não tive problema, mas parece igual, assim, porque tem língua de sinais, tem a presença da língua de sinais. É importante, sim, é uma necessidade viva que é da nossa realidade. Aí esses alunos entrarem para essa sala de aula e se sentirem parte dessa construção, desse saber lá dentro dessa sala de aula, se sentirem de fato incluídos, sim. Não somente colocá-los lá, mas sim na necessidade de aprenderem como todos os outros, de se sentirem alunos como todos os outros, que têm somente essa deficiência da audição, sem nenhum fator que agrave na aprendizagem. Então, não é que eu vou conseguir me comunicar com eles totalmente, eu não sei totalmente todos os sinais de Libras, mas eu consigo conviver com eles de uma forma que eu não vou excluí-los, e sim a partir daí incluí-los. Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, não demora não, até já. Agora, para eu entender como que funciona na sala de aula, porque o ensino ele deve ser, os surdos eles frequentam a aula normal, assim. E aí o professor, é ele quem faz, ele quem dá aula em Libras? Não, aí você precisa do intérprete. Como é que funciona? Qual a necessidade?
Numa escola para surdos, como é o caso da Escola para Surdos à Vida, que tem em Divinópolis há 31 anos, e a gente atende infantil e ensino fundamental, o professor é professor intérprete, porque ele está numa sala que tem só surdos. Então, ele não tem que utilizar 2 línguas ao mesmo tempo. Ele vai utilizar somente a Libras. Agora, quando esse aluno é incluído, e no caso a Escola à Vida tem feito a opção por incluir no ensino médio, esse professor, então, vai necessitar de um intérprete em sala de aula. Então, na escola comum, funciona assim. Um professor ouvinte dá aula normal, porque ali nós temos alunos surdos e ouvintes, e a língua de sinais, ela não é concomitante à língua oral, ela não se dá da mesma forma. Então, utilizar língua oral e língua de sinais ao mesmo tempo, normalmente vai causar prejuízo à língua oral ou à língua de sinais. Então, quando este aluno é incluído, há uma exigência da presença do intérprete, o que vai fazer com que a aula flua normalmente. A gente fala que, no início, os alunos estranham um pouco, tanto os surdos quanto os ouvintes. É um espaço de estranhamento, inicialmente, mas que passa a ser tão normal que as pessoas já não percebem mais a presença do professor e intérprete trabalhando ao mesmo tempo. E, por isso, o próprio decreto diz que o intérprete deve ser alguém licenciado, para que ele conheça de metodologias, de organização de sala de aula, para que haja um trânsito mais facilitado entre professor e entre o intérprete. Então, assim, mas quando eu tenho dúvida, eu corro atrás. Quando tem apostila, eu compro a apostila, eu estudo. Porque, assim, qualquer dúvida que eu tenho, eu procuro o professor, falo, nossa, eu não entendi o que você está dizendo, você pode me ajudar? Porque, assim, às vezes, eu não sou formada em Biologia e Química e vi em todas as matérias. Então, assim, às vezes tem realmente um pouco de dificuldade, mas eu chego em casa, eu estudo. Tanto na FUNED também, à noite, quando eu interpreto engenharia de produção, eu corro atrás, não sou engenheira, aí eu corro atrás, estudo, para que tenha realmente uma melhor interpretação. Então, assim, é um trabalho que não é fácil, não é só chegar ali e balançar a mão, não. É um trabalho que exige muito da gente como intérprete, sim. O Renan, você estudou, você estava dizendo antes da gente começar, você estudou com alguns alunos, né, numa sala que tinham surdos. Sim. Não é isso? Sim. Como é que foi a relação entre alunos, assim? Como é que isso se dá? Como a Geralda disse, a princípio a gente acha diferente, é estranho para a gente. Tanto é que no início eu não prestava muita atenção no professor, eu achava bonito a intérprete interpretando para eles. Mas a relação com eles era normal, a gente tinha total liberdade, inclusive eu saí de lá sabendo um pouquinho de Libras, porque querendo ou não a gente comunicava, a gente tinha curiosidade de perguntar, para eu falar isso, como que eu devo proceder, qual que é o sinal que eu devo utilizar? E isso tudo beneficiava na comunicação e facilitava essa comunicação dentro de sala de aula. Sem nenhuma dificuldade com eles, assim, nada de tão anormal, sendo que o desenvolvimento de aprendizagem deles era normal, inclusive trabalhos em grupo eu fiz muitos com eles, então não tive problemas nenhum com relação a essa relação com o aluno. Acredito que essa necessidade do intérprete ela é importante também, porque o professor, ele lida não só com essa diferença dentro de sala de aula. A gente tem que entender que uma sala de aula, a gente não fala que a gente está incluindo esse aluno. A gente tem que ter essa noção de que dentro da própria sala a gente já tem diferentes diferenças, né? Então, a gente tem que lidar com essas diferenças de todas as formas. Então, acredito que um professor, como a Geralda citou, a língua não é concomitante com a língua do português mesmo, ela é interessante porque esse intérprete ele vai sanar as dificuldades e o professor também consegue lidar com esses diferentes alunos que ele tem dentro de sala de aula. O intérprete não é professor. Não. Ele não pode assumir nunca, no código de ética dele está previsto isso, ele nunca vai assumir a figura do professor. Né? Se o aluno tem uma pergunta para o professor, o aluno surdo no caso, o intérprete media, mas quem explica novamente é o professor. Um não substitui a pessoa do outro. A ideia que se tem é que, se os surdos estão incluídos, o intérprete vai dar aula para ele. Vai garantir aprendizagem, vai garantir metodologias. E este também é um mito que a gente tem conseguido já modificar na ação mesmo, né? No fazer pedagógico.
A gente faz alguma adaptação quando vai escrever alguma coisa que é ditado, ele senta junto com o colega, essas coisas assim, coisa prática mesmo. E como que é a convivência com os outros alunos durante o recreio? Você acha que tem algum tipo de rejeição ou não? Já são todos amigos? Não, quando nós começamos o primeiro dia, as pessoas começaram a olhar pra gente, começou a conversar, a escrever, falar devagarzinho, até que eu entendo. Então, depois que bate sinal pro recreio, aí eu percebo que todo mundo sai, né, correndo. Aí eu saí também, primeiro dia, fomos comer, normal, eu me senti assim em casa. Eu fiquei assim, diferente, língua de sinais. Parece que as pessoas têm mais vontade de aprender. Eu vejo que as pessoas olham, mas com um olhar de vontade de aprender, não com preconceito. Eu sei que as pessoas têm vontade de aprender. E eu também, os ouvintes conversando, eu tenho vontade de aprender do jeito deles também, leitura labial. Então, sim, é tranquilo, foi tranquilo. Você acha que você, terminando os seus estudos aqui numa escola que não é só para surdos, vai ser melhor para você? Não, eu acho assim, às vezes eu me sinto um pouco preso, mas eu tenho sorte vamos ver se daqui for passar até o 3º ano, né? Mas eu acredito que foi um ganho, sim. Eu penso que o momento ele é muito importante para que se comece a discutir isso que você diz, cultura surda. Será que existe mesmo uma cultura surda? Será que o surdo é realmente diferente do ouvinte? Nós trabalhamos com a ideia de que sim. De que o surdo, por trabalhar com a língua visual e não oral auditiva, ele também desenvolve conceitos de uma forma diferente, ele aprende de forma diferente, ele não vai fazer um mapeamento cerebral do ponto de vista fonológico para aprender a ler e escrever e, portanto, para aprender a sua língua. Então, existe uma necessidade de se estudar essa cultura surda que vai envolver todo o movimento social dessa pessoa, o desenvolvimento de metodologias e estratégias para a aprendizagem dessa pessoa, que aprende de forma diferente. E realmente conhecer melhor essa cultura que, de uma certa forma, está mergulhada numa cultura de ouvinte, principalmente no âmbito familiar. Não é? E compreender isso tem se tornado fundamental para que nós possamos trabalhar melhor com as pessoas surdas. Bom, a gente continua essa discussão daqui a pouquinho no próximo bloco. Não demora não. Até. Nos estágios a gente tenta introduzir muito bem o que a gente está estudando. A gente pôde trabalhar o que a gente estava tendo na teoria aqui. Você vê que os professores estão buscando sempre renovar para pesquisa, para procurar sempre coisas novas, não ficar estacionado. FUNED UENG Educação Superior, 0800 037 1213. A escola ela foi criada em 1979, em abril de 79, quando uma mãe, né, de uma surda, sentindo a necessidade de colocar a sua filha para estudar, né, ela procurou o Clube das Acácias, que são as esposas dos maçons, e falou da angústia dela, da dificuldade dela. E as Acácias, né, resolveram, né, entrar nesta luta, e junto com a loja maçônica foi criada então a Escola A Vida. E a escola é uma escola ótima que dá total assistência, então isso influi na vida tanto da criança quanto dos pais, né? Antes era só uma alfabetização, era um treino auditivo, um treino da fala, e hoje nós temos na escola, desde a educação infantil até o 9º ano do ensino fundamental. Quando foi criada a Escola A Vida, foi dada uma oportunidade muito grande para esses meninos, né, para essas pessoas surdas se despontarem. E é esse o nosso desejo, que a gente tenha na nossa cidade e na região surdos que realmente sejam independentes e que sejam cidadãos.
completas, né? Parece que chama a atenção, quer dizer, a proposta de estudos, essa discussão toda, não só para a discussão disso na escola, ou nas escolas, né? Mas em todos os espaços que o surdo frequenta, quer dizer, em toda a sociedade. Não é isso? O que pode ser discutido, o que é discutido em termos para a família, de formação para a família, de entendimento da família, dentro dessa proposta de inclusão do surdo? O que nós buscamos é que cada vez mais segmentos tenham acesso ao aprendizado da língua. E, para isso, a gente tem cursos, né? São cursos permanentes dentro da escola, para familiares, profissionais liberais. Temos tentado levar intérpretes em todos os lugares onde a gente saiba que vão ter surdos na plateia. Temos tentado mostrar com diversos serviços na mídia, em panfletagem pela rua, para as pessoas perceberem que realmente existe essa necessidade de que as pessoas aprendam, tanto surdos quanto ouvintes. Então, a nossa ideia é buscar também, dentro desses outros segmentos institucionais, que é trabalho, igreja e outros, qual é a dificuldade que eles enfrentam no dia a dia com as pessoas surdas e que ideias e sugestões eles têm para que nós possamos juntos cada vez mais diluir essa barreira que existe entre surdos e ouvintes. Eu acho, sim, que para os surdos a gente nem precisa dizer, porque o sucesso que a gente está vendo, os meninos independentes, né, seguindo em frente com o seu processo acadêmico. Então, isso é fantástico para a gente. E para a cidade, eu acho que é de grande relevância quando a cidade acolhe os seus diferentes, né, de forma apropriada e principalmente respeitosa. E em cinema é muito engraçado, porque assim, engraçado e trágico ao mesmo tempo. Porque quando é filme brasileiro, não tem legenda. Aí o surdo paga como o outro paga. Aí chega lá, ele não entende nada. Então deveria ter intérprete também, ou a legenda, que a legenda já ajuda muito. Não tanto quanto o intérprete, porque quando tem um intérprete, você tem a língua de sinais. Então ele até entende com mais facilidade. A legenda ajuda. Agora, em qualquer outro lugar, banco deveria ter, cinema, em lojas mais frequentadas, sabe? Então, assim, alguns lugares estratégicos, rodoviária, então alguns lugares estratégicos de muita frequência de pessoas como cidadãos vão, então seria essencial a presença do intérprete. Já existem leis, só que muitas delas não são cumpridas, né? Bom, a gente conhece aqui em Divinópolis a Vida, né? É uma escola que atende a região, uma região grande aqui do Centro-Oeste. Existem outras escolas? Como é que está essa percepção aqui na região? Olha, eu acho que Divinópolis ele funciona como um polo. O fato dele ter uma superintendência regional de ensino vai torná-la um polo. E como a formação ela exige que sempre você tenha por perto, formação de professores ou qualquer outra área, que você tenha como aval uma instituição de nível superior, a gente tem conseguido fazer essa parceria. Superintendência, Escola A Vida, FUNED e outras escolas estaduais que têm contribuído muito conosco neste trabalho de formação. Há 20 anos atrás, a gente tinha uma salinha chamada Salinha Recurso. A gente atendia crianças menores, né, com deficiências auditivas. E há mais ou menos uns 6 anos, 7 anos atrás, começamos também com a inclusão dos meninos encaminhados pela Escola A Vida. A gente procura dar uma atenção geral, porém a gente vai acompanhando e explicando à medida que ela vai colocando as dúvidas deles. A adaptação para os surdos foi só com a intérprete de Libras, que a gente contratou, né? E eles não precisamos de mais adaptação, porque eles se deram muito bem dentro da escola, os próprios colegas ajudam muito. Então, assim, a gente nunca teve problema, sempre foram excelentes alunos. E aí a FUNED, em seus cursos, na área de atuação, ela consegue abranger pessoas de outras cidades, repercute isso em outros municípios? Olha, a gente tem atendido muitos municípios vizinhos.
pela carência mesmo de profissionais nessa área de formação. Então, a gente tem conseguido reunir aqui um grande número de pessoas que têm discutido conosco, que têm buscado essa formação a partir da universidade, porque a rede estadual ou municipal vai exigir dos professores que foram, que participaram de curso, um diploma. E só as universidades podem, né, as instituições de nível superior, podem fornecer esse certificado. Nós falamos aqui sobre a questão da legislação, né, que tenta acobertar a ideia da educação especial, digamos assim. Em termos de políticas públicas, como é que o surdo está sendo atendido e qual seria o ideal, digamos assim, em termos de visão sobre uma política pública ideal que atendesse a esse público? Olha, eu sou otimista com relação às políticas públicas, porque, na verdade, nós temos 8 anos que a língua foi aprovada e nós já temos uma série de serviços disponibilizados para a pessoa surda, tanto no campo educacional quanto no campo profissional. Então, eu acho que a língua está sendo respeitada cada vez mais. Cada vez mais as pessoas a percebem e têm uma visibilidade maior dessa língua, não mais enquanto um show, enquanto uma coisa bonita, enquanto uma coisa romântica, mas enquanto há uma conquista mesmo de um povo que por muito tempo ficou à margem, né, da sociedade. Pois é, à margem da sociedade, né? Quando se fala muito, a gente vê o discurso de inclusão, ele está presente aí em todas as áreas, né? Aí a gente se pergunta, assim, incluir em quê? Qual seria a gente quer trazê-los para uma sociedade, mas esse modelo de sociedade atende? Então, acho que não é pensar na inclusão para a nossa sociedade, mas sim, até num papo antes da gente começar, nessa via de mão dupla, nessa troca entre o surdo e a sociedade em que ele está sendo inserido, e que tanto a gente quanto ele deve se adaptar nessa troca, e essa troca vai fazer com que essa relação se torne mais fácil e se torne mais digna, né? Tanto para ele quanto para a gente que é ouvinte, né? Eu penso que a inclusão só vai acontecer quando nós deixarmos de ser o padrão. Se nós acreditamos que vivemos num planeta da diversidade, não pode existir padrões. Se a gente imaginar que há pouco tempo, cegos só podiam sair depois das 18 horas para não atrapalhar o trânsito, né? E hoje a gente imagina que os surdos, ele tem que aprender a escrever porque eu não tenho que aprender a língua de sinais. Ou outra coisa, porque eu sou o padrão. Enquanto nós imaginarmos que o padrão é a pessoa que ouve, anda, enxerga, nós não faremos inclusão. Inclusão é realmente perceber a diversidade num todo, e nós irmos construindo espaços de acessibilidade onde todos poderão ocupar espaço enquanto ser humano, não é? E isso não é tarefa fácil, não. Porque, na verdade, nós queremos tornar todas as pessoas normais. Nós queremos que os cegos passem a conviver conosco, então nós achamos que simplesmente construir uma linha pelo andar, né, lá no centro da cidade, o surdo vai ter uma pessoa. Tem gente que acredita que surdo não precisa aprender a ler e escrever, basta ele ter um intérprete. Imagina só cada surdo carregando um intérprete com ele. Isso não é acessibilidade, não é? Então, eu acho que nós deveríamos pensar nisso. Qual é o padrão? Não existe padrão para a inclusão. Então, muito obrigado, né? Queria agradecer a presença de vocês e dizer que nosso encontro já está marcado para a próxima semana. E você deve entrar em contato conosco. Nosso e-mail é questões@funed.edu.br. Até semana que vem, um abraço.